E olá pessoal, bom, vou contar pra vocês, né, a história da ilha de Kauai. Já gravei o vídeo mostrando ela, mostrando as praias, né, os vídeos anteriores aí. Agora vou mostrar pra vocês a história da ilha de Kauai. Vamos ver aqui qual é a história dela, né. Ilha de Kauai, conhecida como Ilha Jardim, então uma história rica que começa com a chegada dos polinésios, seguida pela exploração europeia e sua integração ao reino do Havaí. Vamos ver aqui se tem mais história aqui. Vamos na Wikipedia aqui que é mais, né? Conta a história certinho. Vamos ver. Kauai é a mais velha e a quarta maior ilha das ilhas do Havaí, possuindo uma área de Trantantan. Isso aí não é importante, né? Ou é? Sei lá, 1430,4 km². Seu ponto mais alto possui 1598 metros de altura. É parte do estado norte-americano de Havaí. É considerado por muitos como o ponto mais chuvoso à face da Terra, pois tem em média 350 dias de chuva por ano e atinge valores de 11 mil milímetros de pluviosidade anual. A ilha foi utilizada para a gravação dos filmes Jurassic Park e King Kong. Olha só. Por isso que eu vi o negócio de Jurassic Park lá. Se vocês não, né, se vocês querem ver, vai lá no vídeo lá que vocês vão conseguir ver no vídeo anterior. É famosa pelo Trial Kalalau de 11 milhas na costa de Napali. Em 1778, o capitão James Cook desembarcou na Baía de Waimea, sendo o primeiro europeu conhecido a chegar às Ilhas Hawaianas, que ele chamou de Ilha Sanduíche, em homenagem ao seu patrono, o Conde de Sanduíche. As ilhas de Kauai e Niihau foram as últimas a se tornarem parte do reino do Havaí. Seu governante Kaumoali resistiu ao assédio do rei Kamehameha I o Grande. Por anos, Kamehameha tentou 2 vezes tomar as ilhas à força com uma grande frota de navios e canoas. Sua primeira tentativa foi frustrada por uma tempestade e a segunda por uma epidemia, diante da ameaça de novas invasões. Diante da ameaça de novas invasões, Kaumoali escolheu se juntar ao reino sem derramamento de sangue, tornando-se vassalo de Kamehameha em 1810 e cedendo a ilha ao reino do Havaí após sua morte. Mas entre 1815 e 1817, Kaumoali negociou com os russos baseados em Forte Elizabeth, um possível protetorado do Império Russo para se libertarem de Kamehameha, sem sucesso. A cidade de Lihue, na costa sudoeste da ilha, é a sede do condado de Kauai e a segunda maior da ilha. Kapa, na costa de Cocos, local de uma antiga plantação de coqueiro, cerca de 10 km a norte de Lihue, e tem uma população de quase 10 mil pessoas, cerca de 50% a mais que Lihue. Waimea, a antiga capital de Kauai, na ponta sudoeste da ilha, foi o primeiro lugar no Havaí visitado pelo explorador inglês capitão James Cook em 1778. A cidade de Waimea fica na foz do rio Waimea, que corre por um dos canyons mais pitorescos do mundo, o Waimea Canyon, que tem uma queda de cerca de 3 mil pés. É conhecido como o Grande Canyon do Pacífico. Outras cidades importantes são Hanalei, Poipo, Princeville, Wailua. Eu mostrei isso aqui pra vocês, pessoal. Enfim, Waimea Canyon, né? Pera aí. Deixa eu copiar isso daqui pra gente ver como é que é esse Waimea Canyon. É isso. Ela só não é muito legal não, né? Mas nada deve ser, né? Na hora.
O furacão Enrique em 1992 pode ter causado uma mudança indireta no ecossistema de Kauai. Alguns afirmam que uma granja de galinhas foi destruída, que eles escaparam e agora estão vagando livremente pela ilha. Entretanto, outros dizem que os trabalhadores de plantação de açúcar no final do século XIX e início do século XX trouxeram e criaram galinhas para alimentação e para rinhas de galo, muitas das quais escaparam e se multiplicaram ao longo dos anos. No entanto, milhares de galos e galinhas selvagens agora vivem em Kauai, vagando pela ilha quase sem predadores, como galos, eles cantam quebrando o silêncio da noite. Kauai era conhecido por seu dialeto característico da extinta língua havaiana. Embora diferente do eu da variedade padrão atual, que é baseado no dialeto da ilha havaiana, o dialeto Kauai era notável por pronunciar o fonema K como T. De acordo com isso, o nome nativo de Kauai era Tauai. Então, o principal assentamento de Kapa seria chamado Tapa. A costa oeste, seca e ensolarada de Kauai, abriga a base naval da Marinha dos Estados Unidos, Barking Sands. A título de curiosidade, na África do Sul existe uma franquia de alimentos e bebidas que levam o nome da ilha. Interessante. Vocês viram aí a história dessa ilha? Vamos ver um pouquinho do que o Google conta pra gente. Vamos lá. Isso aqui eu já falei pra vocês, né? Tá, então vamos ler um pouquinho disso aqui, ó. A ilha preserva fortemente sua cultura havaiana, com muitos locais e atividades que celebram suas tradições. A ilha preserva... Kauai oferece uma variedade de atividades ao ar livre, como caiaque, mergulho e caminhadas, além de uma atmosfera relaxante e cidades charmosas. O fato interessante, o nome de Kauai pode significar lugar ao redor do pescoço, em referência a uma lenda sobre o navegador Awailoa, que batizou a ilha em homenagem a um filho. Kauai foi a última ilha havaiana a se unir ao reino do Havaí, tornando-se parte do reino através de negociações pacíficas. E é isso. O que eu contei pra vocês, pessoal. Não tem muita coisa mais não, vamos ver. Não. Tá, vou contar um pouquinho disso aqui pra vocês, ó. A história, né? Povoado. Não se sabe ao certo quando os humanos descobriram as ilhas havaianas. Os primeiros estudos arqueológicos sugeriram que os exploradores poloneses das Ilhas Marquesas ou das Ilhas da Sociedade podem ter chegado já em 600 d.C., possivelmente com a segunda onda chegando do Tahiti por volta de 1100 d.C. Análises posteriores sugerem que os primeiros colonos chegaram por volta de 900 a 1200 d.C. Quer que eu conte esse negócio aqui? Isso aqui não é muito importante, não. É contando que o James Cook, ele encontrou a ilha para o ocidente quando estava na exploração, lá por volta de 1778. Ele achou o dialeto da língua parecido com o polinésio. Enfim, é isso. Isso aqui é Seção ao Reino do Havaí. Na época da visita de Cook às Ilhas Havaianas,
compreendiam vários reinos. Em 1795, o rei da ilha Havaí, Kamehameha I, estabeleceu o reino do Havaí, unindo a maioria das ilhas. Mas é estranho que ficar ali nesse tempo pequenininho, a terra tá longe. Mas Kauai permaneceu independente. Kamehameha tentou conquistar Kauai, mas esse eu já contei pra vocês, né? Não deixou, né? Aí depois, né? Aí depois eles fizeram trégua, tudo, né? E eles se aliaram a Kamehameha, né? O líder lá da ilha de Kauai. Isso aqui eu conto pra vocês, mas esse aqui contou resumido lá no Wikipedia, né? Caso Schwaffer. O caso do Schwaffer foi um episódio diplomático instigado em 1815 por George Anton Schwaffer, um alemão que trabalhava para a Companhia Russo-Americana. Enquanto estava em Kauai em 1816, Schwaffer envolveu Kauai em um plano de traição, pelo qual Kauai aceitaria proteção do Império Russo em troca de privilégios comerciais exclusivos. Em 1817, um forte foi construído em Waimea e uma bandeira russa foi hasteada sobre ele, mas sob as ordens de Kamehameha. E persuadido por outros comerciantes estrangeiros, Kauai abandonou seu relacionamento com Schwaffer e forçou os russos a deixar Kauai. Bora lá. Então vamos lá, plantações, né? Da década de 1830 até meados do século XX, as plantações de cana-de-açúcar foram a indústria mais importante de Kauai. Em 1865, a primeira plantação de cana-de-açúcar foi fundada em Kauai. Durante o século seguinte, a indústria dominou a economia do Havaí. A última plantação de cana-de-açúcar de Kauai, a H. Hobson Plantations, de 118 anos, parou de plantar açúcar em 2008. Olha só, pessoal. Antigo engenho de açúcar em Koloa. Em 1835, a cidade velha de Koloa abriu uma usina de açúcar, de 1906 a 1974. O cargo de escrivão do condado foi ocupado por John Mahakaneakua, que havia sido ativo nas tentativas de restaurar a rainha Lilukaliani ao trono após a tomada do Havaí pelos Estados Unidos em 1893. Esse aqui não é muito importante, não, pessoal. Furacão Inik. O furacão Inik havaiano. Inik significa vento forte e cortante. Foi um furacão que atingiu a ilha Kauai em 11 de setembro de 1992. Foi o furacão mais poderoso a atingir o Havaí na história registrada. E o único furacão a afetar diretamente o estado durante a temporada de furacões no Pacífico de 1992. Em 5 de setembro de 1992, foi o primeiro furacão a atingir o estado desde o furacão Iwa na temporada de 1972 e o único gerando furacão e o único grande furacão conhecido a atingir o estado. O Inik se dissipou em 3 de setembro a meio caminho entre o Havaí e o Alasca. Bom, isso aqui Mark Zuckerberg entrando em situação bombástica aqui no Havaí, vamos ver. Em 2014, Zuckerberg comprou 700 acres de terra na ilha havaiana de Kauai. Em janeiro de 2017, Zuckerberg entrou com 8 ações judiciais de título silencioso e participação contra centenas de nativos havaianos para reivindicar pequenas extensões de terra que possuíam dentro de sua área. Zuckerberg respondeu às críticas em uma postagem no Facebook afirmando que as ações judiciais eram um esforço de boa-fé para pagar aos proprietários parciais da terra sua parte justa. Quando soube que a lei da propriedade de terras havaianas difere das dos outros 49 estados, ele desistiu das ações judiciais.
Zuckerberg afirmou que se arrependeu de não ter dedicado tempo para entender o processo e sua história antes de prosseguir. Geografia. A ilha de 5 milhões de anos, a mais antiga das ilhas principais, Niihau é mais antigo, foi formada vulcanicamente quando a placa do Pacífico passou sobre o hotspot do Havaí. Consiste em um vulcão em escudo erodido com uma caldeira de cume de 9,3 a 12,4 milímetros, sei lá. Enfim, de diâmetro e 2 caldeiras de flanqueamento. O rejuvenescimento do vulcão a 0,6... Não, isso aqui, como é que não é? Isso aqui não tem nem como entender, né? O pico mais alto de Kauai é o Kauai-Kini, com 1.598 metros. Tá. Acima do nível do mar, um dos pontos mais úmidos da Terra, com uma precipitação média anual de 11,7 metros, sei lá. Metros? Milímetros, não sei. Fica no lado oeste do monte Waualeale. A chuva erodiu vales profundos nas montanhas. A chuva erodiu vales profundos nas montanhas centrais, esculpindo cânions com muitas cachoeiras cênicas. No lado oeste da ilha, a cidade de Waimea fica na foz do rio Waimea, cujo fluxo formou o Waimea Canyon, um dos cânions mais cênicos do mundo, que faz parte do Parque Estadual do Waimea Canyon, com 3.000 pés, 910 metros de profundidade. O Waimea Canyon é frequentemente chamado de o Grand Canyon do Pacífico. Qualquer ponte fica no lado sul da ilha. A costa de Pyle é um centro isolado para recreação, incluindo passeio de caiaque ao longo das praias e caminhada na trilha ao longo dos penhascos costeiros, né? Ok. O clima é geralmente, né, estável e úmido. E é isso. Economia, vocês querem economia? Vou falar só por cima, né, que eu vou ver aqui de interessante. O turismo é a maior indústria de Kauai, né? Em 2007, mais de 1 milhão de pessoas visitaram Kauai. O emprego é dominado por pequenas empresas, né? Com 87% de todas as empresas não agrícolas tendo menos de 20 funcionários. A terra de Kauai é muito fértil, os agricultores cultivam muitas variedades de frutas e outras culturas: goiaba, café, cana-de-açúcar, manga, banana, mamão, abacate, carambola, cava, noni, abacaxi. O que é cava? Cava é a plantação da família das pimentas. Nativa das ilhas do Pacífico, o nome cava vem de tonganês e marquês significando amargo. Pode se referir à planta ou à bebida psicoativa feita de sua raiz. A bebida é uma bebida cerimonial, enfim. E noni... Ah, tá. Eu sei como é que é o nome desse trem. Como é que é o nome desse trem aqui no Brasil? Ei, esqueci, mas enfim. Kauai abriga a base de mísseis do Pacífico, barco incêndios da Marinha dos Estados Unidos na costa oeste. Energia... Não quero saber muito disso não. Cidade de comunidade... Não. Transporte? Não, não quero saber disso não. Rodovia? Não. Local de interesse... O lugar de interesse é esse aqui, pessoal. Aracevai de Alaca, Jardim Allerton, Camp Naui, Gruta de Samambaias, Jardim Allerton, Camp Naui, Parque Estadual Raena, Baía de Hanael, Cachoeira, Hope, Vale, Honopo,
Parque Estadual Coquet, Jardim Reserva Limahu, Montanhas Macaleja, Caverna Macauá, Jardim McBridge, Jardim Moore, Baía de Moloa, Jardim Botânico Nakai, Parque Estadual da Costa de Nampali. Isso aqui é certamente a cena de um filme, velho. Não é não? Cachoeira Opaeca, Opaia, Ponto Paó, Parque da Praia Poipu. Ah, esse aqui a gente viu. Parque Estadual Poirale, Banho da Rainha. Isso aqui eu não vi não, é. Uma piscina oceânica, Gigante Adormecido, Chipre Jorrante, Rio Ailua, Parque Estadual Waimea Canyon. Algumas fotos, ó pessoal. Deixa eu ver aqui. Tá, vou contar pra vocês cultura popular de filmes que passaram lá, estranha série. Vamos ver que aqui tem todos os nomes aqui. Vamos lá. Kauai foi destaque em mais de 70 filmes e programas de TV de Hollywood, incluindo o musical South Park e o longa-metragem de animação da Disney de 2002, Lilo e Stitch. Né? Juntamente com 3 filmes de sequência de sua franquia, né? Do Lilo e Stitch, né? Enfim. E a primeira série de televisão desse também, né? As cenas de South Park foram filmadas nas proximidades de Hanalel, tá? E o Waimea Canyon foi usado nas filmagens do filme Jurassic Park, certo? De 1983, e sua sequência de 2015, Jurassic Park World, foi filmada em Kauai. Tá? Vou mostrar só pra vocês o Waimea Canyon pra vocês verem. Talvez vocês lembram do filme, né? Eu não lembro direitinho. Mas talvez vocês podem ter uma breve recordação, né? Sei lá. Essas fotos aqui tá muito ruim a qualidade. Talvez isso aqui chame mais atenção, né? Esse aqui, ó. Vamos ver. Waimea Canyon, Jurassic Park. É desse jeito, ó. Isso aqui, ó. Vai falar que você nunca viu isso aqui num filme. Pois é, lá. Né? Aparentemente. Vamos ver. Tá, aqui tá contando. Cenas perto de uma cachoeira em Maichi Joy Young. Cenas perto de uma cachoeira lá do filme do King Kong foram filmadas em Kauai, tá? Parte da ilha foi usada para as cenas de abertura do filme Hider of Lost Ares. Ah, ué. Esse daí é o... Como é que é o nome desse cara, meu irmão? O Indiana Jones, pô. Né? Os filmes incluem Six Days, Seven Nights, dele também, King Kong e o filme Donovan Swift, esse que eu nunca vi. E John Ford, de John Ford, 1963, dirigido por ele, né? Tropic Thunder. Ah, Verão Tropical, filme de comédia. Trovão Tropical, né, na verdade. Filme de comédia bom também.
Foi filmado lá. Soul Surfer, nunca vi. Também. Esse programa Mesh também foi filmado lá. Alguma cena de Just Go With To. Vá com ela, não tem assim 2. Também. George o Rei da Selva. Oh, George o Rei da Selva, já assisti, pô. Tá também. Piratas do Caribe também. Perfect Getaway também, mas nunca ouvi falar desse filme. Dragonfly. Nunca vi. Mas também foi lá em 2002. Os Descendentes também. Filme do Elvis Presley. Também. É isso. E é isso, essa é a história de Kauai. Encontrei pra vocês alguns filmes que passaram lá, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima, cara. Falou, pessoal.